a gente vai começar hoje uma nova série de mensagens chamada Heróis e Mártires, uma vida com propósito. Esse é o nome da série e hoje, especificamente, o nosso tema é Heróis Inesperados, encontrando forças na fraqueza. Eu vou ler Hebreus 11, do 1 ao 3, e depois a gente vai dar um pulo lá para o versículo 34. Então vamos lá, Hebreus 11, de 1 a 3, vai dizer assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pulando lá para o 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Percebam isso agora. Da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Até aí. Então hoje nós vamos iniciar uma jornada por uma das passagens que é uma das mais inspiradoras e ao mesmo tempo mais desafiadoras de toda a Escritura. Nós vamos tentar caminhar junto por uma espécie de galeria de heróis da fé. Isso porque a gente vai trabalhar o capítulo 11 e o capítulo 12 de Hebreus. E a nossa série, então, vai ser com foco dos heróis e mártires. Para quê? Para tentar trazer para o nosso coração um propósito para a vida, um direcionamento para a nossa caminhada. E tentando trazer uma pergunta para instigar a nossa conversa hoje aqui, é a seguinte: nós vivemos em uma cultura obcecada por heróis, não é mesmo? Já parou para perceber isso? Seja nos cinemas com os super-heróis que salvam o universo com seus poderes, seja nos esportes com atletas que superam os seus limites, pode ser até mesmo no mundo do negócio, com os empreendedores, com pessoas que às vezes saíram do zero e conquistaram coisas e tornaram-se pessoas de sucesso a partir do nada. Nós admiramos a força, a competência, o sucesso. Mas a pergunta que essa passagem nos força a fazer é a seguinte: o que de fato constitui um herói aos olhos de Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Porque muito a gente gosta de pensar a respeito de heróis. Mas o que se constitui um herói aos olhos de Deus? Quem são os heróis que a Bíblia fala que foram os heróis? O autor de Hebreus começa a responder essa pergunta de uma forma um tanto que filosófica, mas profundamente fundamental. Olha só, dos versículos 1 a 3, ele vai dizer assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Parece denso isso aqui, eu sei. Mas pensa nisso de uma forma um tanto quanto narrativo. O autor está entregando uma chave, um óculos especial para a gente poder enxergar o restante do capítulo e o início do capítulo 12. Ele vai dizer assim, antes de eu mostrar para vocês quem são os heróis, vocês precisam entender o que fazem deles heróis. Por que nós os chamamos de heróis? E ele vai mostrar que esse sistema é a fé. Esse sistema não tem a ver com força de vontade, não tem a ver com persistência, não tem a ver com inteligência, sagacidade ou garra. É fé. E aí ele vai explicar o que é fé. Ele vai tentar trabalhar para que esse conceito fique enraizado na nossa mente e no nosso coração, para que aí, ao olharmos para os heróis da fé, a gente perceba essa característica é a característica
que vai passando de um para outro. Por que isso é importante, essa questão do passar um para outro? Porque quando a gente chega em Hebreus 12, tem uma expressão que é: nós estamos rodeados pelo quê? Uma grande nuvem de testemunha. Sabe o que isso quer dizer? O efeito literário que o autor de Hebreus quer colocar aqui é o seguinte: esses heróis, eles já correram a parte deles da maratona e agora eles entregam o bastão para a gente. E eles falam assim: é sua vez. Dê continuidade ao nosso legado, dê continuidade ao nosso propósito, continue aquilo que nós fizemos. Nós estamos aqui agora a observar vocês. Nós estamos aqui para testemunhar que o Deus que agiu em nós é o Deus que age em vocês. Olha que privilégio e que responsa. E o que é essa fé, então? É a escritura de um imóvel que você comprou sem visitar. É a convicção inabalável de que a promessa de Deus é mais real do que a sua conta bancária, é mais sólida que o chão que você está pisando e é mais certa do que qualquer diagnóstico médico. É enxergar uma realidade invisível com olhos da alma. A primeira grande declaração de fé que o autor nos convida a fazer é uma declaração cósmica. Nós olhamos para a complexidade da vida, para a beleza de um pôr do sol na praia, seja de Santos, seja do Guarujá, para as estrelas no céu e pela fé nós dizemos: isso não veio do nada. Isso foi feito pela palavra de um Criador amoroso. Se podemos crer nisso, nós podemos crer em todo o restante. Essa é a perspectiva de Hebreus. E é com essas chaves, então, em mãos, que o autor abre a porta para a galeria da fé. E ele começa com uma viagem vertiginosa pela história da redenção. Primeiro, ele nos apresenta os pioneiros. Abel, que ofereceu um sacrifício melhor, porque o seu coração estava em Deus. Depois, Enoque, que andou com Deus e já não estava mais andando entre nós. Um dia simplesmente continuou andando, mas para dentro da eternidade. Noé, o homem que construiu uma arca gigantesca sob um céu azul, zombado por todos, porque confiava mais na previsão do tempo de Deus do que na ausência de nuvens. E eles nos ensinam sobre adoração, comunhão, obediência e tudo isso contra a lógica. Tudo isso contra aquilo que os olhos são capazes de ver. Você consegue perceber, agora na prática, por meio de uma narrativa, o conceito do que é fé? Vocês conseguem perceber que ele começa conceituando fé, mas logo depois que ele conceitua o que é fé, ele começa a mostrar o que é fé ao longo da narrativa bíblica. Depois disso, a câmera foca numa grande família da promessa, os patriarcas. Nós vemos Abrão chamado para deixar tudo para trás e ir para um lugar que ele nem sabia onde ficava. Vemos Sara, sua mulher, que no primeiro momento ri, mas depois confia que Deus vai dar a ela a capacidade de ter à luz um filho. E a seguir, o ritmo acelera, a galeria se enche de figuras de ação. Vemos Moisés, que trocou os tesouros do Egito pela desonra de Cristo e enfrentou o maior império do mundo. Vemos o povo de Israel marchando através do Mar Vermelho, como que em terra seca. Vemos as muralhas de Jericó caindo com um grito. E então o autor parece ficar sem fôlego. E aí chega no texto que a gente leu. Depois que ele vai narrando todos esses heróis da fé, ele para, puxa o ar e diz assim: o que mais que eu posso dizer? Faltaria tempo para eu falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Heróis que pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, fecharam bocas de leão e extinguiram a fúria do fogo. Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Até aqui, a história está parecendo com Hollywood. São super-heróis, pessoas que fizeram a história acontecer, pessoas que colocaram a mão e mudaram a realidade. Se o capítulo terminasse no versículo 35a,
nós sairíamos daqui hoje pensando: de fato eu preciso ter mais fé, eu preciso ser mais forte, eu preciso ser mais vitorioso, eu preciso ser mais como Davi enfrentando Golias. E aliás, quem nunca escutou uma mensagem de Davi enfrentando Golias e saiu assim: eu preciso enfrentar gigantes, eu preciso matar leões, eu preciso fazer isso e fazer aquilo. Não é? Às vezes, uma boa mensagem moralista nos conduz a esse tipo de percepção. E até aqui, parece que o autor está falando assim: essas pessoas foram inabaláveis, essas pessoas fizeram história. E aí pensa, são essas pessoas que agora estão sentadas no palco, na arquibancada, falando assim: vai lá, sua vez, agora é você, faz aquilo que fizemos, age do mesmo modo que agimos, experimente do poder de Deus do mesmo modo que experimentamos. Mas é aqui, a partir do 35, que o autor de Hebreus dá uma virada no roteiro genial e desconcertante. Exatamente no meio do versículo 35, o holofote muda de direção. Olha o que ele diz: outros, no entanto, foram torturados, recusando-se a ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Foram apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram vagueando, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Percebe a mudança? A galeria de heróis não tem apenas generais e reis vitoriosos. Ela está igualmente cheia de mártires e sofredores anônimos, heróis cuja fé não lhe deu vitória terrena, mas força para perseverar na derrota. Heróis cuja força não foi vista como eles conquistando o mundo, mas em como o mundo não era digno deles. Heróis que não fecharam a boca de leões, mas foram devorados por leões, com os olhos fixos na promessa da ressurreição. Tem um senhorzinho que a história vai dizer que ele foi discípulo de João, o discípulo amado. Ele tinha 86 anos quando começou a perseguição aos cristãos de modo mais generalizado, só que ele era tão amado pela comunidade local, tão amado pelas pessoas, que quando começou a perseguição, os seus guardas chegaram até ele e falaram assim: por favor, nega a Jesus, porque senão a gente vai ter que colocar fogo no Senhor vivo. Essa foi a ordem que nos deram. Por favor, nega. A gente não quer fazer isso. E aí ele disse assim: o Senhor foi tão bom comigo durante 86 anos, como eu posso negá-lo nesse instante? Eu prefiro a morte. E para a morte ele foi. E ele ficou marcado como um dos heróis da fé. É exatamente aqui, nessa tensão entre vitória e sofrimento, entre força que conquista reinos e a força que suporta a tortura, entre o poder que apaga o fogo e a fé que caminha através dele, que a gente vai tentar acampar hoje. A primeira e talvez a mais libertadora lição dessa galeria é que o heroísmo na vida cristã muitas vezes não se parece com aquilo que a gente imagina. Muitas vezes ele nasce no lugar mais inesperado, na nossa fraqueza. Por isso que o tema da nossa primeira mensagem é heróis e mártires, heróis inesperados, encontrando força na fraqueza. Dito isso, eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente vai caminhar na mensagem de hoje, tá? Então a gente vai primeiro trabalhar a questão do mito do herói autossuficiente, e aí os nossos pontos serão: o ponto de partida da fé é o reconhecimento da fraqueza. Segundo ponto, a fé é a ponte entre a nossa fraqueza e o poder de Deus. E o terceiro e último ponto será: o resultado da fé é uma vida de propósito inesperado.
E a conclusão é que a gente vai perceber que não se trata de nós. É um herói por trás de todos os heróis. Então vamos lá. A gente vai começar então falando sobre o mito do herói autossuficiente. Para a gente poder então caminhar aqui, pensa na pressão da nossa geração via de regra, tá? Via de regra, a gente está aqui com pessoas entre 35 a 55 anos. A gente vive na pressão da geração sanduíche. O que é a pressão da geração sanduíche? Por um lado, a gente precisa cuidar de filhos pequenos. Só que ao mesmo tempo que a gente precisa cuidar dos nossos pequenos, a gente também precisa cuidar dos nossos pais idosos. E aí a gente fica nesse sanduíche. E a gente, junto com isso, a gente precisa gerenciar carreira, finanças, casamento. E a cultura pop, com as redes sociais, nos bombardeando com imagens de sucesso. O casamento perfeito, a carreira meteórica, os filhos exemplares. Vivemos sob uma tirania de ter que dar conta de tudo. Não é assim que a gente se sente? Eu tenho 10 bolinhas e eu preciso manter as 10 em pé. Eu não posso derrubar nenhuma, porque se eu derrubo uma delas, eu sou fraco, eu sou incompetente. Se eu derrubo uma delas, eu não sou homem de Deus, eu não sou mulher de Deus. Se eu derrubo uma delas, vários dedos vêm nos apontar e falar: por quê? Por que você não está dando conta? Por que você não está conseguindo gerenciar essas coisas? Olhamos para os gigantes da fé na Bíblia, Abraão, Moisés, Davi, e nós pensamos assim: eles são de outra estirpe. Eu sou só eu, cansado, falho, inadequado. Eu costumo brincar que eu miro em Paulo, eu só acerto Pedro. Eu falo assim: não, eu quero ser igual Paulo, eloquente, capaz de ir para qualquer canto, aguenta todas as coisas, fala: morrer é lucro, viver é Cristo. Eu, nesse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé. Pedro faz besteira, ele vai lá e repreende o líder da igreja. Ele fala assim: não, de todos aí eu trabalhei mais do que todos juntos. Chega a minha vez, eu falo: não, sou Paulo. Aí eu vou para as atitudes: Pedrão. Não, Jesus, de novo. Parece que fica escorregando nas mesmas coisas. Falo: Senhor, de novo escorregando nisso, de novo tropeçando naquilo. Quando a gente olha para esses heróis da fé, como vem o seu coração? Como que você lida com essa situação? Como que você faz uma autoanálise? Deixa eu tentar apresentar aqui para vocês o que pode aparecer no seu coração, um vilão que pode surgir no seu coração, que são algumas mentiras sobre a fraqueza. O grande vilão do nosso crescimento espiritual não é a fraqueza em si, mas a mentira que acreditamos sobre ela. A mentira de que a nossa fraqueza nos desqualifica para uma vida com propósito nas mãos de Deus. Peraí, você errou nisso? Então, você não é digno de Deus. Deus não olha para você porque Ele está olhando para os verdadeiros heróis da fé. Eu e a Thalita começamos a assistir, e aí para mim faz muito sentido aquele reelzinhos do Instagram. Antes eu assistia 3 filmes numa noite, agora eu assisto um filme em 3 noites. Então a gente se juntou e falou assim: a gente vai assistir o filme, que é um filme do mesmo criador do The Chosen, que é o The Switch, o Deslocamento. É um filme cristão, que o cara sofre um acidente, ele começa a viajar entre universos, e tem o benfeitor, que é o diabo, que começa a tentar seduzi-lo. E aí entra numa crise de fé. E a gente conseguiu miraculosamente já assistir 15 minutos dele. Mas durante esses 15 minutos apareceu uma cena muito interessante. Porque o diabo começa a seduzi-lo, começa a chamá-lo e tentar fazer com que ele se dobre a ele. E quando ele percebe o caráter do benfeitor, que é o nome do diabo, ele começa a orar. E aí quando ele ora, o diabo abre um sorriso e fala assim: vai, continua. Você não é disso, né?
Você não é de fazer essas coisas. Mas vai, continua, quem sabe ele vai te ouvir. Porque assim, você é fraco. Porque assim, você não vale nada. Porque assim, olha para o seu casamento. Porque assim, você falou que ia pagar a conta, né? Mas você não pagou. Aí eu não vou contar como que termina a oração. Não seria spoiler nenhum, mas só porque aí tem uma reviravolta muito interessante. Mas essa é a sedução que vem para o nosso coração. Essa é a mentira que nos oprime, que é, você está orando, mas você faz isso. Você está orando, mas eu sei o que você fica assistindo à noite sozinho. Você está orando, mas olha a sua conduta no seu trabalho. Você está orando, mas olha a sua postura quando ninguém mais está vendo. A mentira sobre a nossa fraqueza nos desqualificar para uma vida com propósito na mão de Deus. Por isso, hoje nós vamos tentar abrir as Escrituras, perceber Hebreus 11, onde os heróis da fé foram homens que da fraqueza tiraram força. Se olharmos de perto, nós veremos que não é um museu de estátuas de mármore perfeita. Essa galeria é, na verdade, um hospital de campanha, cheio de homens e mulheres feridos, falhos e fracos, que foram tocados pelo poder de Deus. O texto nos ensina que Deus não nos chama apesar das nossas fraquezas, mas Ele manifesta o seu extraordinário poder precisamente através das nossas fraquezas, transformando pessoas comuns em agentes do seu propósito eterno. É isso que Deus quer fazer contigo. Deus quer manifestar o poder dele, não apesar da sua fraqueza, mas por meio da sua fraqueza. Porque quando as pessoas olharem para a sua fraqueza e verem que você está continuando apesar delas, eles vão falar, ué, não foi seu mérito. E aí você vai precisar e poder falar, não, foi o poder de Deus atuando. Seguindo, e aí a gente entra no nosso primeiro ponto. O ponto de partida da fé é o reconhecimento da fraqueza. Perceba o seguinte, olha a lista dos heróis da fé. Ele fala assim, pera, que mais que eu direi? Vai me faltar tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Aí se você tiver um olhar atento e conhecer um pouquinho de Bíblia, você vai falar assim, não, peraí. Ele falou de Gideão, de Sansão e de Davi. Vamos tentar analisar essas pessoas. Gideão, um homem que estava escondido. E Gideão significa homem valente, homem de força. Está lá escondido, malhando trigo no lugar de espremer uvas. Ou seja, aqui ninguém vai ver o que eu estou fazendo. Aqui o inimigo não vai vir. Aqui eu estou escondido, ninguém vai ver. Um homem cheio de medo. Sua resposta ao chamado de Deus foi, Deus, o meu clã é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Ou seja, Deus, o Senhor errou. Tem tanta gente que fala assim, eu queria tanto ouvir Deus. Gideão ouviu e falou assim, Senhor, bateu no endereço errado. Olha para o meu vizinho. Muito mais forte, muito mais bonito, muito mais inteligente. Eu não. A sua identidade era a fraqueza. Olha para Sansão, um homem de força física monumental. Uma pessoa que você olhava e ficava aterrorizada com o poder dessa pessoa. Mas de uma fraqueza moral e emocional devastadora. Suas maiores vitórias vieram dos seus pontos mais baixos. Não é engraçado isso? Porque o seu poder só tem utilidade por causa da sua fraqueza. Ele, apesar de ser um homem extremamente forte, a sua moral destruiu. Mas Deus usou até das suas falhas para que a sua glória fosse manifesta. E olha para Davi, um homem segundo o coração de Deus, não é? Mas também um adúltero e assassino, cuja fraqueza o levou ao pó, antes que o quebrantamento gerasse o mais belo dos salmos. Mas Davi, eu acho que Davi era brasileiro.
Sabe por quê? Eu não sei se vocês já assistiram aquele UTC, aquele Não Pode Rir. E aí, um cara, para tentar fazer o outro rir, ele falou assim: eu vou imitar 70% dos pais brasileiros. Não sei se vocês já viram isso. Aí ele pega, se levanta e vai embora. Pesado, né? Para quem entendeu. De nós que aqui estamos, se tivermos em 10, 7 pais são ausentes. Se tivermos em 20, 14 pais são ausentes. Provavelmente Davi era brasileiro. Por quê? Um pai relapso, um pai ausente. Um filho estupa a filha e fala: nossa, que coisa chata, né? Aí um irmão vai lá e mata o irmão. Ele: ô filhos, vocês não podiam fazer isso. Estraga as coisas. E aí o filho vem para matá-lo ali, está na hora de ir embora. Um pai totalmente sem proatividade. Um pai relapso. Um muito brother, né? O seu soldado vai para a guerra, ele pega a mulher do cara. Um cara com uma moral duvidosa. Só que alguém que Deus usa para trazer salmos profundos, para mostrar para a gente o que é uma vida de quebrantamento, de humilhação, de reconexão, de reconciliação com o Pai. É por isso que o texto vai culminar na frase-chave: da fraqueza, tiraram força. Da fraqueza, tiraram força. A força não surgiu do nada, ela foi extraída da fraqueza. A fraqueza foi a matéria-prima. A fraqueza é a matéria-prima que Deus usa. Esses dias a Elines fez uma postagem, a Thalita também, e aí eu gostei da postagem, eu resolvi usar aqui. Quem foi escolhido para levar o anel para a destruição? Quem foi a pessoa escolhida? E é interessante porque o óbvio deveria ser Gandalf, pela sua sabedoria, pelo seu poder. Quando ele olha, ele fala assim: se esse anel me seduzir, é grande a destruição. Aí o outro, então, Aragorn, a sua nobreza. Ele vem de uma linhagem real, descendente de Davi. Ele fala: eu não sou digno. Boromir o cobiça. Boromir quer o anel. Aliás, ele é o mais forte. Aliás, ele se acha da linhagem perfeita. Só que, de repente, se fosse para nós aqui, seria a Jesuscidência. O anel aparece para o mais fraco. O anel aparece para o mais insignificante. Por que Frodo foi escolhido para levar o anel? Ele era pequeno, amante do conforto e sem pretensões de poder. Tudo o que ele queria, pensa, objetivo de vida: comer de manhã 4 vezes, comer à tarde mais umas 2 e comer à noite mais uma, porque também a gente não pode só comer, né? Era a vida de um hobbit, era o que ele queria, sonho de consumo. Quer viajar? E viajar o quê? Dá trabalho. Quer construir? Construir para quê? Vamos sentar, bater papo, jogar truco, curtir a vida. Essa era a vida que Frodo queria. Sua fraqueza, sua insignificância aos olhos do mundo, sua falta de desejo pelo poder do anel, aquele que não queria de jeito algum, era exatamente a sua maior qualificação para a missão. A força para a jornada não veio dele, mas do compromisso com a missão e da ajuda dos seus companheiros. É interessante, porque pela fragilidade de Frodo, todos ao redor se juntam para poder protegê-lo. Todos passam a querer dar a própria vida, inclusive aquele que estava cobiçando o anel. Todos passam a dar a própria vida, porque eles entenderam que a missão era muito maior. Quando a gente entende que a missão não tem a ver com a nossa força, não tem a ver com o nosso sucesso, não tem a ver com as nossas aspirações, a gente começa a se doar muito mais. Porque eu não estou construindo mais o meu reino. Eu estou construindo algo que é muito maior do que a minha própria vontade. Tentando aplicar isso para a nossa vida, onde você se sente fraco hoje? No seu casamento? Sentindo a distância crescer? Na criação de filhos? Sentindo que está sempre falhando como pai?
na sua profissão com medo de não ser bom o suficiente, a Bíblia vai dizer para você, ok, sem problema, esse é um bom ponto de partida. Os meus heróis são assim. Como disse o Tim Keller, o Evangelho nos diz que somos mais pecadores e falhos do que ousamos acreditar, mas ao mesmo tempo mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que ousamos esperar. A sua fraqueza não choca a Deus. Ela é o palco onde Deus resolveu atuar. Qual que é a sua fraqueza? Qual que é a sua limitação? Quais são os seus esqueletos no armário? O que você tenta tampar? Deixa eu te dizer uma coisa, você está tampando o sol com a peneira. É engraçado porque no livro da Brené Brown sobre vulnerabilidade, ela fala assim, quando eu resolvi me quebrantar e contar para os meus funcionários as minhas fraquezas, eles começaram a rir. E eu fiquei indignada porque eles estavam rindo. E eu falei assim, por que vocês estão rindo? Ele, porque todo mundo sabia. A gente só esperava um dia que você fosse reconhecer. As nossas fraquezas são evidentes. As nossas fraquezas são estampadas. E por mais que a gente tente colocar uma maquiagem bonitinha, Jesus vai falar que isso é ser pouco caiado. A gente pode até parecer bonito, mas ele aprofunda no nosso coração. Por isso a gente pode caminhar para o segundo ponto, que é a fé é a ponte entre a nossa fraqueza e o poder de Deus. A fé é isso que dá a liga. A fé é uma iniciativa de Deus em nos aproximar dele. E ele faz isso não nos laçando pela nossa força, mas nos laçando pela nossa fraqueza. Desse modo, a fé é a ponte entre a nossa fraqueza e o poder de Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer. Como eles tiraram força da fraqueza? O capítulo inteiro vai responder. Pela fé. A fé não é um sentimento de autoconfiança. Não é autoajuda. Hebreus 11:1 vai a definir como a certeza das coisas que esperam. A convicção de fatos que não se veem. É olhar para a sua fraqueza e se agarrar à promessa de Deus. O olhar para a fraqueza é aquilo que você vê. Deus, eu sou isso aqui. Deus, eu sou limitado. Deus, eu não sei por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo. Mas aí quando eu olho para Deus, eu sei que Ele é capaz de fazer aquilo que eu não consigo perceber. Ele é capaz de agir aonde eu não tenho força para agir. Ao invés de você ficar murmurando por aquilo que te falta, deixa Deus te usar exatamente por aquilo que te falta. Deixa Deus mostrar a glória dele por aquilo que para você é uma ausência. Para ele é a oportunidade do poder dele agir. Abraão e Sara olharam para os seus corpos envelhecidos e estéreis. Fraqueza. Mas creram na promessa de um filho. Fé. Moisés olhou para a dificuldade de falar. Fraqueza. E confiou na promessa de que Deus estaria com a sua boca. Fé. A fé não remove a fraqueza. Ela conecta a fraqueza ao poder infinito de Deus. É o sim que dizemos a Deus, mesmo quando todo o nosso ser grita não. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa fé não vem de nós. Essa fé é uma confiança de que em Cristo eu sou aceito, apesar das minhas falhas. Em Cristo eu sou aceito apesar das minhas limitações. Em Cristo eu sou aceito apesar da minha história. Gente, eu tenho uma tese. A minha tese é, se nós pudéssemos conhecer a história perfeitamente um do outro e entrar na mente um do outro, a gente ficaria escandalizado. Escandalizado no primeiro momento porque, nossa, você passou por isso tudo. Não fazia ideia de que essa era a sua história. Mas cá entre nós, seus pensamentos não são muito bons, né? O jeito como você olha para as coisas, o jeito como que você olha para as pessoas. Eu acho que isso aí não é muito legal, não. Em Ourinhos tem a expressão que é coração peludo. Eu só fui conhecer essa expressão lá em Ourinhos. Em Minas é língua preta. É a gente olhar para a situação
e julgar as pessoas sem antes mesmo conhecê-las. E como que a gente é especialista em fazer isso? Se a gente olhar para a história, para o caráter, para a personalidade, para o pensamento uns dos outros, a gente vai falar, não é possível. Quem olha para você no primeiro momento é até bonitinho. Não sabia que você pensava essas coisas. Não sabia que você maquinava essas coisas. Vamos tentar caminhar um pouquinho. O apóstolo Paulo entende isso perfeitamente. E ele pede 3 vezes para que Deus remova o seu espinho na carne, a sua fraqueza. Só que a resposta de Deus não foi, filho, tá bom, você é o cara mesmo? Então vai, você merece. Pelo contrário, a resposta de Deus foi, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual que foi a conclusão de Paulo? Já que Deus não faz, não vou mais ser dizimista. Já que Deus não faz, não vou mais ser missionário. Já que Deus não faz, vou ficar quieto, porque eu sou o apóstolo dos gentios. Não! Paulo vai dizer, então de boa vontade, pois, me gloriarei mais nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É interessante o relacionamento desses dois. Porque sou eu, escolhendo um discípulo para caminhar comigo. Eu vejo toda a potencialidade desse discípulo, mas eu vejo que ele tem um espinho na carne. O que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer de tudo para tirar aquilo, para que a potência dele seja ainda maior, ok? Deus não. Deus fala, Paulo, se eu tirar, você vai mudar muito o mundo. Vamos lá, vamos deixar um pouquinho para os outros também. Vai ficar. E aí Paulo não responde com birra. Já percebeu que às vezes você faz uma oração e Deus diz não? Você faz birra, fica sem falar com Deus, bate o pezinho. Paulo na hora fala assim, então tá bom, Senhor, não peço mais sobre isso, porque eu sei que a sua vontade é maior e eu sei que o seu poder vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Desmond Doss, que é uma pessoa real do filme Até o Último Homem. Ele entra na Segunda Guerra Mundial com uma fraqueza gritante para um soldado. Ele tinha uma convicção de fé que impedia ele de tocar em uma arma. Ele falava assim, em arma eu não toco, nisso aqui eu não mexo. Só que, gente, ele fazia parte do exército, de um exército que está em guerra. E ele quer ir para o campo de batalha. Só que ele vai sem poder tocar numa arma. Ele foi ridicularizado, agredido e quase expulso do exército. Sua fraqueza era evidente para todos, mas na batalha de Okinawa, essa mesma convicção se tornou a ponte para um poder extraordinário. Enquanto os outros recuavam, ele, desarmado, permaneceu sobre o fogo inimigo, orando, Senhor, ajuda-me a salvar mais um. E sozinho, ele salvou 75 soldados feridos. A força não estava nas suas mãos, mas em uma fé que o conectava a Deus em meio à sua vulnerabilidade. Vamos tentar aplicar isso. A fé para você e para mim, hoje aqui em Santos, Guarujá, pode ser, mesmo se sentindo um pai e mãe inadequado, escolher orar pelo seu filho antes dele dormir. Escolher ensinar as escrituras para ele. Mesmo com um casamento em crise, escolher fazer um gesto de serviço e amor para o seu cônjuge. Mesmo não tendo uma pessoa para dividir a cama com, agradecer a Deus pelo estado que você está, porque é o Senhor que está te permitindo viver isso. Então, ao invés de reclamar da ausência, agradecer pelo estado de vida que você vive. Mesmo se sentindo esgotado, escolher abrir a Bíblia por 5 minutos e falar com Deus. A fé é o pequeno ato de obediência que constrói a ponte entre o abismo da nossa fraqueza e o poder de Deus. E a gente vai então caminhar para o último ponto, que é o resumo. O resumo é o resultado da fé, é uma vida com um propósito inesperado. Vamos tentar caminhar nisso. O que aconteceu quando esses heróis conectaram a sua fraqueza ao poder de Deus pela fé? O texto vai dizer,
conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, escaparam do fio da espada. A fraqueza não os levou a uma vida pequena e insegura, mas a uma aventura com Deus. O medroso Gideão se tornou um libertador de Israel. O gago Moisés se tornou a voz de Deus para Faraó. A prostituta Raabe entrou para a linhagem de Jesus Cristo e salva o povo de Deus. Deus não desperdiça a nossa fraqueza, Ele a redime e a usa para propósito que nós jamais imaginaríamos. Citando aqui o Mike Gorin e o N.T. Wright, eles nos lembram o seguinte: não somos chamados para fugir do mundo, mas para sermos agentes da nova criação de Deus dentro do mundo. Nosso propósito não é alcançar a perfeição pessoal, mas participar da missão de Deus. E Deus adora usar instrumentos inadequados para mostrar a glória dele. Deixa eu te falar uma coisa, preste atenção nisso. E se você sair daqui guardando isso, já é o suficiente. Se Deus te colocou num trabalho, esse seu trabalho é o seu campo missionário. Se Deus coloca pessoas ao seu redor, Ele quer que a glória dele seja manifesta através da sua vida para as pessoas ao seu redor. Se você sair do seu trabalho hoje, qual foi a diferença que você fez na vida das pessoas? Se você romper com uma cidade e for para uma outra cidade, será que as pessoas do seu convívio ficaram marcadas por quem você é, por aquilo que você fez? Entenda o seguinte, a gente falou na série passada, aquele que queria que o seu nome fosse exaltado é anônimo no livro de Ruth, é o fulano. Boaz, que não se preocupou com a sua reputação, ficou com o seu nome registrado para a eternidade. Isso porque, pela fé, a gente entende que eu tenho que diminuir para que ele cresça. E quando eu penso isso, eu me torno um melhor funcionário, um melhor patrão, um melhor colega de trabalho, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho. Pense em Pedro. Sua maior fraqueza era a impulsividade e medo. No momento crucial, ele nega Jesus 3 vezes. Que fracasso, que vergonha. Mas após a ressurreição, Jesus não o descarta. Não fala assim, Pedrão, cá entre nós, né? Você falou que você era o cara, que você fazia, acontecia, ia para a morte comigo. Você não foi. Então você está fora. Jesus não o descarta. Ele o encontra em sua fraqueza e o restaura. E aquele mesmo Pedro, que tremeu de medo diante de uma criada, se levanta em Pentecostes cheio de poder e prega com ousadia, e milhares de pessoas se convertem. Sua maior falha se tornou pano de fundo para a maior demonstração da graça restauradora de Deus. Qual que é a sua falha? Ao invés de temer diante dela, confia no poder de Deus que age através dela. Seu propósito não é se tornar um super crente. Seu propósito é ser um troféu da graça de Deus. No seu escritório, na sua vizinhança, no seu condomínio. Talvez a sua luta contra a ansiedade, quando rendida a Cristo, te capacite a consolar outro ansioso. Talvez o seu momento de depressão, que tenha sido o momento de mais dor na sua vida, possa ser o seu maior poder de testemunho. Aquilo que mais pode ter te ferido, provavelmente, é aquilo que Deus quer usar para mostrar o poder dele para as outras pessoas. Talvez quando você passa por algo com fé, se torne um testemunho de esperança para outra pessoa. Deus quer usar a sua história, não um ideal de perfeição, para cumprir o propósito dele. Então, para a gente terminar, a conclusão do herói por trás dos heróis. A gente viu hoje que a fraqueza não é um acidente de percurso, é o ponto de partida. A fé não é uma força interior, é a ponte para o poder de Deus. E o resultado, uma vida de propósito. Não porque somos fortes, mas porque Ele é forte. Jesus é o exemplo supremo. Jesus é o Senhor absoluto. Jesus é aquele pelo qual eu olho
e eu não só sou inspirado por Ele, mas Ele habita o meu coração por meio do Espírito e Ele me impulsiona. Ele vai dizer isso em João, quando ele fala assim, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador. A palavra outro ali é de mesma natureza e mesma essência, é allos. O que ele está dizendo é, o outro que virá, ele é igual a mim em poder, em graça, em bondade. E ele, e é engraçado, porque os crentes quando falam assim, eu vou para o Pai para preparar morada, todo mundo acha que é casinha no céu. Tem nada a ver com isso. A morada, ele mesmo vai explicar, e o Espírito Santo virá e habitará em vós para sempre. Nós somos a morada. Ele prepara isso judicialmente, vencendo o diabo na cruz. Porque agora, legalmente, ele toma o direito sobre a humanidade. E agora ele tem um nome acima de todo nome. Por isso, o nosso coração não é mais entregue aos príncipes das trevas, mas agora o nosso coração pode ser morada. E Ele faz morada em nós. E ao fazer morada em nós, Ele restaura todas as coisas. Foi nesse ato de fraqueza de Cristo, fraqueza máxima, que o maior poder do universo foi liberado. O poder de perdoar pecados, de derrotar a morte e de nos reconciliar com Deus. Então, um chamado final para nós. Para de lutar contra a sua fraqueza. Para de escondê-la. Hoje, confesse-a a Deus. Em vez de pedir para Ele simplesmente removê-la, peça pela fé para conectá-la ao poder dEle. Entregue a sua inadequação, entregue o seu cansaço, o seu medo. Deixa que Ele, o autor e consumador da fé, faça de você o seu tipo de herói preferido. Um herói inesperado, cuja força vem unicamente dele. Era isso que eu queria trazer para vocês. E eu espero que essa mensagem exerça 2 impactos no seu coração. O primeiro é de agradecer, porque a força não vem de você, vem de Cristo. E a segunda é um pedido para que a gente possa viver na dependência dele. É um pedido para que o seu coração e o meu coração esteja alinhado à vontade dele, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Vamos orar? Pai Santo, obrigado por esse choque de realidade que a gente precisa ter. Obrigado, Deus, porque a gente pode ter a convicção de que se somos algo, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é pelo agir do Senhor que nos justifica, que nos santifica, que nos adota, que nos redime, que nos sara, que nos dá um propósito para a vida. Deus, ao invés da gente ficar de forma hipócrita, escondendo as nossas fraquezas, escondendo a nossa dor, escondendo a nossa inadequação, que a gente coloque diante da cruz, que a gente confesse ao Senhor, que a gente busque ajuda, porque a sua palavra diz que quando a gente confessa uns aos outros, a gente é curado. Então, Pai, que o teu poder manifeste em nós, gere cura, gere propósito, em nome de Jesus. Amém.